Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Adriana Silva, aqui do canal Quintessência, e como eu havia prometido, estou vindo aqui para contar um pouquinho da minha história que me levou a um autoconhecimento. Há épocas na vida da gente que a gente precisa fazer uma introspecção, um mergulho dentro de você mesmo. E eu me perguntava se eu tinha coragem para fazer isso. Durante muitos anos eu fiquei estagnada sem. Mas eu vou contar a história para você poder entender. Era o ano de 2007. No ano de 2007 eu casei com o José. Mas antes da gente casar, a gente já tinha um planejamento de como a gente ia montar a nossa família, criar a nossa família, né? No dia que eu me casei, faltavam 5 dias para eu completar 32 anos. Então nós fizemos um acordo, conversamos sobre isso, de quantos filhos a gente ia querer ter. Então, nós queríamos ter 2 filhos, um biológico e um adotivo. Então, assim que a gente casou, eu fui ao meu médico e conversei com ele sobre isso. E ele falou para mim assim: Adriana, tenta por 6 meses. Se não acontecer nada, se você não engravidar, vem aqui para a gente começar a fazer exames em você. Falei, tá bom. Casei, deram os 6 meses e nada aconteceu. Voltei nele e aí nós começamos a fazer exames, inclusive um deles que eu não desejo para ninguém, mas se for necessário fazer, tem que fazer, né? Que é a tal da esterossalpingografia. Gente, que exame doído, doloroso, muito ruim, foi bem traumático para mim. E aí saiu o resultado do exame que constatou que as minhas trompas não funcionavam bem. E aí eu voltei nele, mostrei o exame para ele e aí ele me deu a notícia que eu jamais ia querer na minha vida. Acho que mulher nenhuma que deseja muito ter um filho gostaria de ouvir isso. E ele disse para mim: Adriana, eu só não digo para você que a sua chance de ser mãe, de engravidar naturalmente é 0, porque eu já vi milagres acontecer. Porque eu já disse para uma paciente minha que ela não ia poder ter filho, 6 meses depois ela apareceu aqui grávida. Mas o seu caso é muito complicado, as suas trompas não funcionam, que é o caminho para o seu óvulo passar para encontrar lá com o espermatozoide. E naquele dia, gente, meu mundo começou a cair. Mas eu levantei a cabeça e fui fazer outras coisas para ver se eu conseguia engravidar, né? E aí eu fiz uma cirurgia para ver se conseguia fazer a desobstrução das trompas, não adiantou. Aí cheguei, para resumir mais a história, eu cheguei até o processo de fazer uma fertilização in vitro. E 3 embriões foram bons e foram implantados os 3. Pela minha idade eu podia fazer, colocar os 3. E não vingou. No dia que eu ia saber o resultado, se tinha vingado os embriões, eles não tinham, eu não consegui segurar, né? Então eu não estava grávida. Aquele dia foi um dia que a sensação que eu tive é que se abriu um buraco assim ao meu redor e eu caí lá dentro. Foi um dos dias mais tristes da minha vida, porque assim, eu tinha investido tudo e mais um pouco para a gente poder fazer essa tentativa, né? Mas eu queria muito ter na minha consciência de que eu tinha feito tudo que eu podia, tudo que humanamente eu podia fazer, eu tinha feito, né? Então cheguei até esse processo e eu falei, eu não tenho mais resistência emocional para fazer um outro, nem emocional e muito menos financeira, para fazer um outro tratamento desse de fertilização in vitro, né? E dali eu comecei a me sentir, eu não tenho às vezes palavras para descrever como eu me sentia. Eu só posso dizer para você que a sensação que eu tive é que eu mergulhei num buraco negro e fiquei lá por muitos anos.
Fiquei lá por muitos anos. E nesse inteirinho, enquanto a gente estava fazendo esse processo todo de fazer um monte de tratamento para ver se eu engravidava, a gente estava correndo junto os papéis para fazer adoção, né? Para entrar no processo, para a gente poder entrar na fila. Porque nós sabíamos que é um processo longo, muito burocrático, que até para vocês terem ideia, a gente levou 3 anos para conseguir entrar na fila. Então, em paralelo, estava ocorrendo esse processo da gente fazer o processo de adoção. Então, eu mergulhei num processo de tristeza, mas ao mesmo tempo era como, no dia mesmo eu fiquei muito mal. Eu acho que eu chorei uns 3 dias direto. Depois dali eu voltei a trabalhar, porque eu fiz num período que eu estava de férias no meu trabalho. Voltei a trabalhar, eu trabalhava, me fingia de fortuna, né? Ajudava as outras pessoas, ajudava a minha família, resolvia as coisas, mas por dentro, gente, eu estava... como eu posso descrever? Eu não consigo descrever, porque era uma tristeza tão grande, era uma tristeza tão forte, eu estava enfraquecida, eu estava magoada, eu estava com raiva, eu comecei a ter a energia da raiva, vibrar na raiva, porque e parece uma coisa, né? Eu acho que o foco da gente fica direcionado só para aquilo. Eu via muitas reportagens de mães jogando os filhos fora, né? Uma delas tinha colocado o recém-nascido no saco e jogado no rio, outra achou na lixeira. Então aquele processo me deixava muito com mais raiva ainda. Como podia alguém jogar um filho fora enquanto outros estão gastando rios de dinheiro para poder tentar ser mãe? Entende? Enquanto umas estão jogando fora, tem outras que estão fazendo de tudo para ter um filho. Como pode isso acontecer? Eu fiquei muito magoada com Deus, mas muito, muito. Eu fiquei muito brava, mais magoada. Sabe por quê? Porque eu dizia que eu sabia que Ele podia fazer meu milagre. Eu tinha fé o suficiente e eu acreditava que Ele tem o poder para fazer o meu milagre. Mas Ele não fazia. Por que Ele não fazia o meu milagre? Né? E um monte de gente jogando filho fora. Então, toda vez que eu via uma notícia dessa na televisão ou no jornal, eu ainda apontava para o céu e dizia: tá vendo? Olha aí, se tivesse dado para mim, não estava morto, não estava jogado fora. Nossa, fiquei muito magoada. Eu estava magoada, eu estava vibrando na mágoa, eu estava vibrando na raiva. E lá eu fiquei nesse buraco escuro por uns 10 anos, gente. 10 anos. E no final de 2013, nosso filho adotivo chegou. Meu filho. E ele também já veio com a malinha dele, né? Eu falo que ele chegou com a malinha dele de problemas que ele tinha por causa do que ele já havia passado, né? Ele chegou pra gente, ele tinha 3 anos. E aí eu tinha que ser mais forte ainda por ele, né? Então a minha dor, o que eu fiz? Dobrei ela, botei dentro do meu bolso e não cuidei. E tava lá eu braba assim com a vida, né? Tava tentando ser mãe, me fiz mãe, mas ao mesmo tempo eu não me sentia mãe. Como eu posso descrever? Gente, eu falo para você que é difícil descrever porque é difícil descrever o sentimento. Eu tinha muito amor pelo meu filho que tinha acabado de chegar, sofria porque ele sofria e eu ainda tinha um sofrimento de não ter conseguido o meu filho da barriga, porque eu queria ter ficado grávida. Eu sonhei com isso muitos anos. Então, foquei mais em cuidar do meu filho, porque ele precisava, eu levei ele para fazer um monte de tratamento, porque ele era muito agressivo e por conta das coisas que ele já tinha passado, eu já tinha levado a um monte de psicólogo,
psiquiatra, psicopedagogo. E aí, até que nós chegamos na cidade onde eu moro hoje e conheci uma terapeuta que ela é especialista em constelação familiar. Gente, depois eu vou colocar aqui um vídeo maravilhoso que eu fiz uma entrevista com ela, que a gente vai te explicar o que é essa constelação familiar. Então eu conheci essa terapeuta, fui até ela e aí, gente, que ela começou a quebrar um pouco da tampa do buraco que estava, no qual eu estava enfiada lá há mais de 10 anos. Foi aí que eu comecei a ver a luz de novo e vi o quanto eu precisava mergulhar dentro de mim, porque eu cheguei num ponto que eu não tinha mais esperança de ter uma vida melhor, eu não tinha esperança de sentir paz. Há muitos anos eu não sentia paz. Há muitos anos eu não sabia o que era sentir paz, aquela paz interior, sabe? Aquele sossego na mente. Eu não sabia o que era isso, eu não sabia. Eu só ficava naquela mágoa dentro de mim. E aí eu comecei a fazer esse tratamento e levei o meu filho também, que passou pela constelação familiar. E aí que também ele começou num processo de melhora, virou outro menino. Nossa, foi assim, transformador mesmo. Mas não parou por aí. Aí chegou o Covid, a gente tudo ficou suspenso, né? E aí no início desse ano de 2021, uma grande amiga minha lá do Rio de Janeiro, me indicou uma grafóloga. O nome dela é Letícia Radaik. Conheci a Letícia e a Letícia toda quinta-feira ela fazia uma live na qual ela pegava amostras da escrita das pessoas, ela sorteava lá na hora e aí ela fazia uma breve análise grafológica, ou seja, uma análise da sua escrita, porque a grafologia é isso, né? É o estudo da escrita. E aí a Letícia, ela não me conhecia, era a primeira vez que eu estava tendo contato com ela. E naquela live, ela leu a minha alma através da minha escrita. Vou repetir. A Letícia leu a minha alma através da minha escrita. Todo o meu sentimento, todo o meu inconsciente na ponta dos meus dedos, na ponta da caneta. Foi uma experiência extraordinária aquele dia. Foi incrível. Eu falei assim, como é que pode essa mulher ler pensamento? Ou isso é espiritualista? O que é isso, né? Eu já tinha ouvido falar em grafologia na minha juventude. Eu não sabia tão a fundo que podia ser tão assim, ir lá no detalhinho, sabe? Sobre você. E aí, depois disso, eu fiz uma jornada com a Letícia de autoconhecimento. Todos os dias de manhã, durante 21 dias, nós fizemos um processo de autoconhecimento. Ela lia um texto maravilhoso e depois desse texto a gente escrevia o que a gente tinha sentido a respeito do texto que a gente havia ouvido. E depois da leitura desse texto, nós mesmos, as pessoas que estavam nessa jornada de 21 dias, faziam uma breve análise com alguns detalhes que ela falava de como estava a nossa letra naquele dia, nossa escrita, né? E eu pude perceber que desde o dia que a Letícia analisou a minha letra naquela live, a primeira vez que eu tive contato com ela, e depois desses 21 dias, no final desses 21 dias, gente, muita coisa dentro de mim já havia mudado. Então a constelação familiar sistêmica tirou a casca de cima, aquele machucado, aquela ferida que eu tava, e a grafologia
me ajudou no meu mergulho dentro de mim. Foi algo, assim, muito fantástico. Toda pessoa, eu sempre falo que toda pessoa na vida tinha que passar por uma análise grafológica, gente. É como se você, a sua escrita, lesse, é a sua alma, é a sua alma. E aí, depois disso, eu fiz o curso de grafologia com a Letícia, pelo método Radaick, que foi maravilhoso também. Continuou a autodescoberta, eu estou nessa jornada de autoconhecimento desde essa época, né? E está sendo maravilhoso para mim, eu estou podendo ajudar outras pessoas através da escrita delas, vendo os pontos fortes dessas pessoas, os pontos mais fracos que ela precisa dar mais atenção, e a pessoa própria começa a se autoconhecer e ter o desejo de transformar a sua vida, viver do seu propósito. Tudo isso para mim, viver de propósito, autoconhecimento, autorresponsabilidade, nesse período de 10 anos que eu falei para vocês, para mim era tudo balela. Que os pensamentos determinam, você cocria o que você está pensando. Tudo isso para mim era uma bobagem. A lei da atração, tudo isso era uma bobeira para mim. Durante esses 10 anos que eu estava vendada. Eu estava lá no meu buraco da tristeza e fiquei lá por 10 anos. E como eu falei, eu não tinha mais esperança. Teve dias, gente, que eu desejei não estar viva, de tão mergulhada nessa tristeza que eu estava. Então, eu recomendo para você, se autoconheça, procure alguém que possa te ajudar. Aqui no canal eu vou colocar vários tipos de terapias que ajudam a gente a se autoconhecer. O que me ajudou nessa minha jornada, que ainda não acabou, foi só o início. Onde eu estou hoje e onde eu quero chegar com isso, né? Hoje eu tenho prazer em viver, eu tenho prazer na gratidão, eu sou grata a Deus todos os dias pela minha vida. Então essa história que eu contei para vocês agora foi muito resumida, de como eu tive que chegar a esse autoconhecimento, por que que eu precisei me autoconhecer. E hoje eu sou outra pessoa. Muita coisa ainda tem que mudar? Eu quero que mude, porque eu quero melhorar a cada dia mais. E eu quero ajudar você. E quero ajudar muita gente que está nesse mesmo processo que eu passei. Que às vezes mágoa, raiva, decepção, frustração jogam a gente lá naquele buraco onde eu estava. Mas tem saída, gente. Tem saída, tem esperança. Há muito que a gente fazia. Nós fazemos parte de um universo gigante. Nós somos energia eterna. Nós somos filhos de um Criador, de um Todo-Poderoso. E a gente tem muito ainda o que fazer. Tanto para nós mesmos, como podemos ajudar muitas outras pessoas. Se você está hoje como eu estava, de venda nos olhos, achando tudo uma balela, gente, eu digo para você, não é. Não é balela. A gente pode ter uma vida e ter uma vida em abundância. Ainda há um longo processo pela frente e eu quero compartilhar esses momentos com você. E se você passa por isso, ou se você conhece alguém que está passando por uma fase dessa, compartilhe esse vídeo. Se você está sem esperança, se você está na tristeza, está na mágoa, está na raiva, eu quero te ajudar. Eu quero te ajudar a passar por esse processo e sei que você vai melhorar. Se você está assim, ou então conhece alguém que está passando por essa fase difícil, compartilhe esse vídeo, mostra para a pessoa que ela tem esperança, há esperança ainda, que a gente pode e deve ser feliz. Nós nascemos para ser felizes.
Nós não nascemos para fracassar, gente. Nós somos filhos de um Deus, nós somos energia eterna. A gente está nessa terra aqui só de passagem e para aprendizado. Tá bom, gente? Então eu compartilho um pouquinho da minha história com vocês e aguarde que tem muita coisa boa ainda aqui no canal, entrevistas maravilhosas. Vou compartilhar com vocês sobre terapias, sobre coisas que a gente pode fazer para elevar a nossa energia a um patamar que a gente possa co-criar tudo que a gente quer na nossa vida. E a gente pode fazer isso junto, tá bom? Um grande beijo para você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!